Então, bom dia a todos, graça e paz. Estamos lendo o livro Beneficência Social, tem sido maravilhoso. E hoje vamos falar do capítulo 16, que tem como tema Preparando-se para as crises e calamidades dos últimos dias. Olha, gente, é o tempo em que vivemos, né? A gente vê as crises e calamidades acontecendo, né? A gente vê a natureza se manifestando, né, terrivelmente. A gente vê também as gotas das pragas caindo. Quais são as gotas das pragas? Essas doenças que estão aparecendo. Quando a ciência está tentando, né, conseguindo resolver uma, lá vem outra praga. Então, são essas calamidades. Então, somos testemunhas oculares de tudo isso que está acontecendo. Então, nós vamos iniciar, né, eu vou ler alguns pedaços e explanar um pouquinho. Primeiro tópico diz: as condições dos últimos dias impelem-nos ao preparo. Então, essas condições que estamos vendo, irmãos, não é para brincar, é para nos alertar, a nos prepararmos a como lidar com essa situação. Irmãos, eu lembro que quando aconteceu a pandemia, eu fiquei, devido ao lockdown, eu fiquei presa na casa da minha irmã durante 3 meses, porque eu morava num sítio na época. E na época minha irmã não era batizada, né? Ela era interessada, então eu falei para ela: olha, as igrejas fecharam. Eu digo que a pandemia foi um estágio, porque a profecia vem falando, né? Para a gente ver como é que vai acontecer a situação do lockdown, não entrar, não sair, né? Isso, comprar, não visitar. Então foi essa situação que aconteceu. Todos nós vivemos isso, né? Os que estamos vivos vivemos isso. As igrejas fecharam. E aí eu disse para minha irmã: nós vamos fazer da tua casa uma igreja. Nós vamos nos reunir nas quartas, nos sábados e no domingo. Irmãos, aí eu disse para ela: e nós vamos, como eu estava com todo o meu equipamento, né, que eu tenho meu projetor, meu computador, tudinho, e a gente assistia, a gente arrumava a sala dela, a gente se arrumava como se a gente ia para a igreja, tá? A gente não ficava reunido de sandalinha, de roupa velha, não. A gente se arrumava como se a gente fosse para a igreja, organizava a sala dela, colocava o projetor, assistia os cultos online e tirávamos a oferta. Tirávamos a oferta, né? E aí eu guardava direitinho e entregava para a tesoureira. E todo assim, e no sábado à tarde, a gente se reunia à tarde para estudar profecia. Aí os irmãos souberam que a gente estava se reunindo na casa dela, né? E ligavam: ô irmã Fernanda, eu posso participar da reunião? Eu estou sentindo tanta falta de me congregar. Aí ela dizia assim: o que tu acha? Eu disse: não, isso daí é fé. Que venham, né? Mas possam seguir os protocolos de chegar de máscara, lavar as mãos, podia banheiro, lavar a mão. E aí ela ensopava o tapete dela com álcool gel. Então eles chegavam de máscara, todo mundo de máscara, ia de lá para o banheiro, lavava as mãos. E depois a gente começou a juntar as panelas. Irmão, foram 3 meses de muitas bênçãos. E ninguém de casa adoeceu. Minha mãe, na época, tinha 70 anos, está com 74 anos. Ninguém de casa adoeceu. Ninguém adoeceu. E foi o ano que eu mais trabalhei, e foi o ano que mais foi farto no departamento social. E a gente chegava a notícia de irmãos precisando de ajuda. E eu dizia: meu Deus, e agora como eu vou fazer? E aí Deus me iluminava: ó, liga para fulano, liga para ciclano, liga para... E eu ligava e dizia: ó, nós estamos numa situação assim, precisando de ajuda. E as ofertas vinham chegando e todas as pessoas que chegaram até nós pedindo ajuda, todas elas foram auxiliadas, sem sair de casa. Foram auxiliadas. Com cestas básicas, não faltou cestas básicas para a gente doar. E a gente ia, né, eu conseguia todas as providências, e o irmão Júlio, que é o departamento social diretor, né, ligava para ele: Júlio, tem mais entrega assim, e ele prontamente pegava as cestas e ia entregar. Todos os irmãos que precisam de ajuda, eles foram atendidos. Então, irmãos, esse capítulo vem falando sobre isso. Não vamos ficar em casa de braços cruzados. Não, é aí que a gente abraça a oração. Abraça a oração
né, busca o Senhor. E nesse período de 3 meses que eu fiquei lá, né, que aconteceu essa situação, todos que pediram ajuda foram auxiliados. E uma bênção da minha casa foi que a minha irmã tomou a decisão de batismo e hoje ela é uma membro ativa na igreja. Ativa na igreja, né? Então Deus é muito maravilhoso. Então essa situação que vem falando esse capítulo hoje, preparando-se para as crises e calamidades dos últimos dias. É aí que a gente tem mesmo que estar aos pés do Senhor, estar mais conectado com Deus. Se tu está com problema, se tu está doente, é que tu tens que ficar aos pés do Senhor, na sala de audiência de Deus, e fazer que nem Jacó: Senhor, eu só não vou te deixar quando tu me abençoar. É assim que a gente tem que fazer. E foi então, a casa dela se tornou uma igreja, uma casa de oração, e a gente conseguiu muitas vitórias. Então diz aqui: vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, a cumprir-se rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimento da maior importância. Nós estamos vivendo isso, irmão, nós estamos vivendo isso. Diz aqui que as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Eles se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Da ontem o pastor falou, nós temos aqui o culto da alvorada, uma vez, é o primeiro domingo do mês. E ele falou uma coisa importante, né? Que nós vivemos no melhor tempo. Mas você pode falar: mas como? Se você for estudar a história, nós vivemos no melhor tempo. Porque a gente tem ainda, né, liberdade religiosa, de nos congregar, de visitar, de sair, de andar com a Bíblia para cima e para baixo, sem ninguém nos molestar, não é isso? Muitos irmãos prosperaram financeiramente, Então nós vivemos, só que, diz a palavra de Deus, que vivemos um tempo assim, entre aspas, de paz, mas virá repentina destruição. Então essa repentina destruição é que a gente tem que ter cuidado. Diz aqui: homens possuídos de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios e campeia por toda parte toda espécie do mal. A gente vê aí, né, pessoas planejando mal, entram nas escolas, matam pessoas, matam crianças. A gente vê, então diz aqui, são homens possuídos de demônios, essas coisas. Algo decisivo está para ocorrer. A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres, pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Então, oremos pelos nossos governantes. Houve agora eleição, né? Que eles possam ser guiados pelo Espírito Santo, observem as situações e possam focar em ajudar o próximo, né? E não se ajudar. Anjos se acham-se hoje a refrear os ventos das contendas para que não sopre antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de luta que nenhuma pena poderá descrever. Fiquei focando essa frase. Nenhuma pena, né, pode descrever. Eu fiquei: meu pai amado, é uma coisa assim muito grave, porque se você for olhar a história, né, da vida cristã, como aconteceu a perseguição dos cristãos, ele diz que vai ser pior que isso. Então nós precisamos, irmãos, realmente estar focado com a nossa intimidade com Deus. Temos uma mente equilibrada, né? Uma mente equilibrada, um emocional muito forte,
para não negarmos Jesus nesse período aí. Os que estiverem vivos, né? Não negar Jesus, mas se manterem firme e forte. É chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. Já pensou, gente? O Espírito de Deus está sendo retirado. Está sendo retirado. É por isso que a gente está vendo cada coisa horrível, cada ato de violência horrível. Misericórdia, né? Diz assim, aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizada e desgovernada, inteiramente fora do controle do homem, mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar homens e mulheres para que sintam o perigo. Então a gente vê, né, muitas catástrofes acontecendo, é tsunami, é maremoto, é furacão, é terremotos. E diz aqui que esse Deus permite isso para ver se o homem acorda e veja a situação, né, e busque o Deus poderoso. Grandes cidades serão varridas, a gente vê isso, né, de cidades que estão sendo completamente destruídas. Os habitantes de cidades ímpias, a serem muito breves, visitados por calamidade, têm sido cruelmente negligenciados. Uma chamada para nós, né? A obra que há muito devia estar em ativa operação para ganhar almas para Cristo não tem sido feita. Então nós precisamos, tem muitos irmãos preocupados em ir embora para o campo, mas o trabalho aqui ainda não foi realizado por eles, né? De advertir os que estão na cidade. E também a palavra de Deus diz, né, que nós devemos morar no campo e trabalhar na cidade. Trabalhar como? É só o trabalho secular? Não, é o evangelismo também, deixar todos na cidade avisada dessas calamidades. Atualmente, nenhuma milésima parte do trabalho a ser feito na cidade o está sendo. E isso seria feito se homens e mulheres cumprissem seu inteiro dever. Então, precisamos alertar esse povo. Não, quem dera tivesse o povo de Deus o senso da iminente destruição de milhares de cidades, agora quase entregue à idolatria. Então, precisamos ter força e coragem para pregar a essas pessoas, né, alertando elas. Então, diz a calamidade é iminente. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerra, as destruições pelo fogo e inundações dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu final cumprimento. Na última sexta-feira de manhã, aí ela teve uma visão, né? De manhã, antes de acordar, aliás, foi um sonho. Apresentou-se-me uma cena muito impressionante. Pareceu-me despertar do sono, mas eu não estava em meu lar. Das janelas eu podia contemplar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo estavam caindo sobre as casas, e dessas bolas, setas flamejantes voavam em todas as direções. Era impossível dominar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, despertei e encontrei-me em meu lar. Então, ela teve esse sonho terrível, né? Que ela acordou angustiada, mas quando ela viu, o sonho não era verdade. Então, assim como nós, né? Deus tem nos mostrado muito em sonhos, em acontecimentos que estamos vendo, que a destruição está às portas. Prepare-se enquanto há uma oportunidade. Então, temos oportunidade. Ao subverter a agressão religiosa às liberdades de nossa nação, os que ficarem ao lado da liberdade de consciência serão postos numa posição desfavorável. No seu próprio interesse, devem eles, enquanto lhe têm oportunidade, tornar-se entendidos sobre enfermidades, sua causa, prevenção e cura. Olha só, então, irmãos, sabemos que vivemos num tempo de liberdade religiosa, mas essa liberdade vai acabar, não é isso? Diz aqui, nós que ficaremos ao lado da liberdade de consciência, seremos postos numa posição desfavorável. E esse é o momento para a gente se aperfeiçoar, entender sobre as enfermidades que estão acontecendo, as causas, a prevenção e cura. E cura. Então, devemos ter esse entendimento, essas informações, né? Para poder nos manter firme, com saúde e também poder auxiliar os outros. Prontos para oferecer imediata assistência. Pobreza e sofrimento nas famílias virão ao nosso conhecimento.
e os aflitos sofredores terão de ser aliviados. Pouco sabemos do sofrimento humano existente por toda parte ao nosso redor, mas ao termos oportunidade, devemos estar prontos para oferecer imediata assistência aos que estão sob dura opressão. Então, o departamento social ele precisa estar pronto na igreja, tá? Para poder auxiliar, se eu vou fazer uma visita, né? E eu vejo a família precisando de ajuda, aí eu aciono o departamento social da igreja para ajudá-los. Né? E aí o departamento vai, faz uma visita, faz o cadastro e ajuda. Então a igreja ela tem que estar preparada para isso. Nós devemos estar preparados para isso. E aí acontece de vir uma situação até nós e a gente não tem como ajudar. Isso é até vergonhoso, né? Até vergonhoso isso. Mãos ajudadoras de Deus na amenização do sofrimento. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Então foi falado, né? A gente tem tido muitas palestras sobre saúde, reforma de saúde. E nós precisamos praticar na nossa vida essa reforma para fazer experiência com os outros, para ajudar os outros, né? Como é que eu vou ensinar, pregar uma coisa que eu não vivo? É mentira, né? Sou mentiroso se eu estiver fazendo dessa forma. Ensinar ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação como o obreiro mestre. Como obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Isso passa também pela nossa alimentação, porque Deus quer que tenhamos uma mente clara, uma mente saudável, né, para saber lidar com essas situações. Cada membro deve assumir a obra médico-missionária. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar a mão da obra missionária médico. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto física como espiritual. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiados. Os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outros estas verdades. Então, semana passada foi falado sobre o trabalho missionário, médico missionário nos lares, né? E a gente precisa ser um médico missionário, saber os tratamentos naturais, saber como lidar com situações, quando a gente visita as pessoas, quando vem até nós pessoas precisando dessa cura, dessas orientações. Porta de entrada para as grandes cidades. Doravante, a obra médico missionária deve ser conduzida com fervor como jamais o foi. Esta obra é a porta pela qual a verdade deve penetrar nas grandes cidades. Irmãos, cada cidade deve ser penetrada por obreiros preparados para fazer a obra médico-missionária. Quando falo em obreiro aqui, só é o obreiro oficial? Não, todos nós somos obreiros. Todos nós. Eu lembro que meu marido chegou em um determinado lugar e começou a visitar e visitou um senhor que ele foi ferrado por uma arraia. Quem já viu a ferrada de arraia, ela mete assim o esporão dela, né? E quando ela tira, ela vem rasgando e fica um buraco assim grande na pele, né? Que vem trazendo toda a carne. E esse senhor estava com a perna ali inchada há muito tempo, não estava cicatrizando. E aí ele pegou, ensinou a cebola para ele fazer, né? Ralar a cebola, colocar e sempre tá tirando, né? Deixava um tempinho, tirava, deixava um tempinho, tirava. Irmãs, foi questão de pouco tempo, não sei se foi dias, horas, só sei que ele cicatrizou rapidinho e esse senhor ficou curado, tá? Então nós precisamos dessas orientações, às vezes tão fáceis, né? E a gente não transmite às pessoas. E outra criança que ele chegou numa casa, uma criança com barrigão, tá? Barrigão, e ele deu um remédio natural, né? Fez tratamento na criança e glória a Deus a criança ficou curada também, né? Ficou curada. Então precisamos saber esses tratamentos naturais. Uma parte do trabalho de cada igreja, obra médico-missionária devia ter o seu representante em cada lugar em conexão com o estabelecimento de nossas igrejas.
Em cada cidade onde temos uma igreja, há necessidade de um lugar onde se possam fazer tratamentos. Apenas em poucos dos lares de nossos membros há lugar com as condições para o cuidado apropriado dos enfermos. Deve prover-se um lugar onde se possa tratar enfermidades comuns. O edifício pode ser deselegante e até rústico, mas deve ser provido com as condições que permitam tratamentos simples. Então, diz aqui essa ideia, né, da igreja ter uma parte para atender as pessoas doentes e fazer o tratamento. A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de toda a igreja em nossa terra. Desligada da igreja, ela se tornaria em breve uma estranha miscelânea de desorganizados átomos. Consumiria, mas não produziria, em vez de servir de mão auxiliadora de Deus para promover-lhe a verdade. Sugaria a vida e a força da igreja e enfraqueceria a mensagem. Conduzindo independentemente, não somente consumiria talento e meios necessários em outros ramos, como no próprio trabalho de ajudar os desamparados, independentemente do ministério da palavra. Colocaria os homens em situação de zombarem de uma verdade bíblica. Irmão, a gente vê a situação hoje, né? Antigamente a comportagem, ela era um privilégio entrar na comportagem. Hoje, as jovens queriam casar com o comportor. E depois que é importante o estudo secular, é importante também termos uma profissão, né? Mas a prioridade é a vida espiritual. É a vida espiritual, né? Para você não desfocar. E hoje, as jovens não querem casar com o comportor, não. Não querem casar com o comportor, não querem casar com o obreiro, né? E porque já tem essa mentalidade, né? De que, não tem condições. Mas, irmãos, a comportagem foi que abriu muitas portas. Foi que levou essa mensagem de saúde para muitas pessoas. Salvou muitas pessoas. Vocês viram a experiência do Wanderson aqui, né? Na comportagem, fazer o tratamento com aquele senhor que estava acamado, né? Paralisado numa cama. E eles ali, com escaldapé, conseguiram, né? Que esse senhor voltasse a andar. Então a gente vê essas experiências maravilhosas que precisamos, a igreja precisa ressuscitar disso, né? De ressuscitar esses trabalhos de tratamento, de visitação de casa em casa e de se aprimorar também nesse conhecimento e usar esse conhecimento para si, tanto os tratamentos naturais quanto a reforma de saúde, né? Para termos saúde, porque se eu quero levar saúde, eu tenho que ter saúde. O Ministério Médico Missionário na crise final. É o tempo que estamos vivendo, né? Meu coração se entristece quando olho para nossas igrejas, as quais devem estar unidas de alma e coração na prática do trabalho médico missionário. Desejo dizer-vos que logo não haverá outra obra no setor ministerial senão a obra médico-missionária. A obra de um ministro é ministrar. Nossos ministros devem trabalhar no plano evangélico da ministração. Jamais sereis ministros segundo a ordem evangélica, enquanto não mostrardes decidido interesse no trabalho médico-missionário. O evangelho de cura, de bênção e fortalecimento. Levantai-vos em socorro do Senhor contra as potestades das trevas, para que se não diga de vós, amaldiçoai a Meroz. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor. Juízes 5:23. Então Deus nos chama hoje para essa obra médico-missionária, né, para auxiliarmos as pessoas. É um ministério de cura, né? Cura física e cura espiritual. Que possamos, irmãos, dar ouvidos ao chamado do Senhor, né? E nos prepararmos, porque já estamos vivendo isso. Já estamos, como falou aqui, o mundo é um hospital. O mundo é um hospital. E a gente vê assim as pessoas, né, morrendo por falta de conhecimento. E esse conhecimento a gente tem. Então, que Deus nos ajude a transmitir esse conhecimento. Irmãos, eu quero contar uma experiência maravilhosa de uma localidade que foi que nós trabalhamos em Belém, que eles eram
Eles são muito católicos, né? Muito católicos mesmo. E a gente resolveu levar a mensagem de saúde para eles, que foi as palestras, né, de saúde, principalmente sobre alimentação e a culinária. E a culinária. E aí aconteceu que eles, né, tentaram boicotar o nosso trabalho ali, porque como era uma comunidade pequena, né, tinha uma liderança, então eles falavam, olha, não é para aparecer nessa palestra, olha, não vão participar. Mas Deus é tão maravilhoso, né, que as pessoas não deram ouvidos. E nós fizemos as palestras e fizemos também o curso de culinária. E foi uma bênção maravilhosa nessa localidade. E aí, com esse trabalho, a gente conseguiu, né, alcançar as esposas dos líderes da comunidade. E eu comecei a visitar, né, fazer uma visita para orar. E encontrei uma família, né, que a mãe estava muito angustiada, e ela, que a filha mais velha, uma jovem, na época tinha 15 anos, ela estava encantada por um rapaz mais velho que ela. E esse rapaz já tinha tido família, né, não deu certo, tinha filho. E ela disse, poxa, irmã, essa menina está ensegueirada por esse rapaz, tá. Eu disse para ela, levanta uma semana de oração pela libertação da tua filha. Lê o Salmo 91, apresenta o nome dela para Deus libertar ela, né, dessa cegueira que ela está. Essa mãe, ela se apegou tão forte com o que eu falei para ela, que ela xerocou o Salmo 91 e ela colocava no bolso da calça da menina, quando ia para a escola. E ela fez essa oração, orava às 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, pela libertação da filha. Irmãos, o que aconteceu? A menina, Deus começou, quando você começa, se propõe numa semana de oração pela libertação, de cura de alguém, até a sua própria, Deus abre os teus olhos, né? E Deus começou a abrir os olhos da mãe em relação a essa situação. E aí mostra também o que está em oculto. Ele mostra o que está em oculto. E aí a mãe, a filha lá varrendo a casa, né? Ficou numa situação de cegueira que o namorado já estava dormindo dentro da casa da mãe ali, né? E a menina, limpando a casa, pegou a bermuda dele e sacudiu. Quando ela sacudiu, caiu um vidrinho assim, pequeno. E dentro desse vidrinho estava o nome do pai, da mãe, da menina e um rabinho de cobra. Rabinho de cobra. E eles viram que aquilo era feitiçaria. E pegaram e queimaram aquilo. Quando eles viram aquilo, aí ela viu que ele estava fazendo o quê? Feitiçaria para eles. Por isso que ele estava assim, disse, irmão, parece que ele estava assim, paralisado. Que ele já entrou dentro de casa, já se alojou ali, né? Já estava vivendo assim, uma vida já de juntos, né? De casado, e eles ali parados sem fazer nada. E com isso a menina despertou, né? Isso antes de terminar a semana de oração. Na metade da semana, Deus começou a mostrar o que estava acontecendo por debaixo dos panos, né? E aí a maldição foi quebrada. Ela terminou com o rapaz foi embora da casa e ela foi curada dessa feitiçaria, né? E eles agradeceram muito, né? Agradeceram muito por essa orientação, né? Da gente, olha, levanta uma semana de oração. Então, irmãos, é importante também, né? Falar aqui da cura, né? Da cura, da libertação pela obra médico-missionária. Mas também a obra médico-missionária, né, sem oração não é nada. Não é nada. Então essa família ficou curada, ficou liberta através do poder da oração. A mãe, ela acreditou, né? Como foi lido logo no início, né? A oração da fé. E Deus mostrou o que estava acontecendo e libertou essa família para a honra e glória do nosso Senhor. Então que possamos, irmãos, lançar a mão da oração, da reforma de saúde na nossa vida e do trabalho médico missionário, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Deus seja. Amém. Amém.